Mateus capítulo de número 18, vamos trazer aqui um discurso estendido de Jesus sobre o perdão, né? Jesus vai trazer aqui nesse capítulo o discurso mais longo sobre o perdão, vai tratar muito sobre a questão da humildade, né? Jesus vai tratar muito sobre a questão da humildade para com o próximo, para com o reino, para consigo mesmo e a necessidade do perdão, né? Jesus vem de capítulos anteriores, 16 e 17, falando sobre a necessidade do sacrifício do Filho de Deus e da renúncia, né, do servo sofredor. E aí no capítulo 18 já se inicia com os discípulos discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus, né? A preocupação deles era terrena, vaidosa, a preocupação deles era com posições sociais, né? Eles ainda não haviam compreendido o que era de fato o reino de Deus, eles estavam preocupados com o reino político, como se Jesus fosse reinar entre os homens naquela época e eles quisessem uma posição de destaque. E na verdade Jesus vai, enquanto eles estão preocupados com coisas vaidosas terrenas, Jesus está mostrando para eles que o mais importante era ao menos que eles entrassem no reino dos céus, né? Jesus vai pegar uma criança, versículo 2, colocar no colo e falar para eles: olha, se vocês não se converterem como uma criança, como essa criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Quer dizer, esquece a preocupação de quem será o maior se vocês ainda não se preocuparam em entrar, né? Não importa quem vai ser o maior se você vai estar de fora. E então Jesus vai falar sobre o maior no reino dos céus, dizendo: portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, versículo 4, esse é o maior no reino dos céus. Jesus vai usar de uma expressão que foge do contexto deles, né? Porque uma criança na época de Jesus era alguém desprezado em certo sentido pela sociedade, não havia um estatuto protegendo as crianças, né? As crianças eram olhadas por desprezos pelas autoridades por ainda não terem no que eles julgavam maturidade, né? Para nada, não contribuíam socialmente, não contribuíam espiritualmente. Então era alguém à margem, de certa forma, da sociedade, não marginalizado no sentido de estar excluído lá, né? Não ter um lar, mas nesse sentido do olhar espiritual, ou olhar de respeito não está voltado para eles. E aí então Jesus vai dizer: olha, você vai ter que ser como uma criança, né? Você vai ter que aprender, sobretudo, que o reino dos céus ele trabalha em sentido de inversão de valores dos reinos humanos, né? Jesus não está na procura do mais bem visto pela sociedade, mas dos desprezados pela sociedade, né? E aí a questão da criança também a gente aprende outra coisa. Jesus não estava tratando aqui da inocência somente da criança, mas da dependência e confiança. Porque a criança, além da inocência, ela tinha dependência e confiança dos adultos. Ela ia onde eles mandavam e elas simplesmente dependiam deles para tudo. Jesus está dizendo: aprenda a depender de Deus para tudo, para que vocês de fato se tornem grandes, né? E outro ponto interessante é que as crianças nem sabiam que elas seriam consideradas grandes por Jesus, ou seja, né? A verdadeira humildade consiste em a gente nem saber de fato quem somos nesse sentido, de não buscar para nós grandeza, né? E então Jesus vai dizer: olha, não adianta também só ser como uma criança, né? Mas também precisa recebê-la em meu nome, ou seja, você tem que ir atrás e receber os desprezados da sociedade. E então Jesus vai passar para os escândalos, dizendo: é necessário, versículo 6, né? Quem escandalizar, na verdade, um desses pequeninos, crê em mim, melhor seria pendurar-se uma pedra no pescoço e se precipitasse no fundo do mar, né? Essa pedra de moinho era uma pedra tão pesada que era puxada por um burro. Jesus está dizendo: olha, para aqueles que querem causar escândalo no meu reino, era melhor se esforçar para pôr essa pedra no pescoço e morrer afogado do que trazer escândalo. Haverá um juízo de rigor sobre aqueles que produzem escândalos. Versículo 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário que venham, mas ai do homem por quem o escândalo vier. O escândalo, para você ter uma noção, seria colocar uma pedra no caminho para impedir a passagem de alguém. Quando eu trago um escândalo, quando eu sou pedra de tropeço para alguém, quando eu pratico aquilo que é contra a vontade de Deus aos olhos da sociedade, eu estou impedindo que outra pessoa vá até Deus, né? Eu impeço a passagem daquela pessoa, eu crio sobre ela algo tão grande, tão grave, que ela não consegue ir a Cristo por minha causa. E aí Jesus está dizendo: ai de vocês por causa disso. E o versículo 8 e 9, Jesus vai ser radical, dizendo: portanto, se a tua mão ou pé escandalizar, corta, joga para longe. É melhor que entre coxo na vida
ou aleijado, do que tendo dois pés e duas mãos, seja lançado no fogo interno. Se o teu olho te escandalizar, arranca, joga para longe de ti. É melhor que entre na vida com um olho do que com os dois seja lançado no fogo do inferno. Entenda bem sobre isso. Jesus não está ensinando a automutilação aqui, né? Porque na verdade o próprio Cristo já tinha dito que o mal procede daquilo que sai do coração, né? A Bíblia já tinha falado sobre isso, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai da boca vem do coração e de lá procede maus juízos. O que Jesus está ensinando aqui não é para se mutilar, mas para ser radical diante do pecado. Tome uma atitude drástica, radical diante do pecado. Lute duramente contra as nossas vontades pecaminosas. Esse negócio de, eu não consigo vencer, Jesus está nos tornando indesculpáveis. Eu não consigo tirar o olho disso, Jesus está dizendo, arranca para longe. Eu não consigo tirar o olho da pornografia, arranca para longe de você. Eu não consigo vencer o pecado no meu namoro, tira a tua mão, arranca ela, corta, vai com teus pés para longe. É nesse sentido que ele está dizendo, lute radicalmente contra vontades pecaminosas, para que a gente não venha gerar escândalo e sejamos privados de entrar no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. E ele vai dizendo, não despreze nenhum pequenininho. E aí o versículo 11 diz que Jesus veio salvar os que estavam perdidos. E o versículo 12 e 13 ele vai dizer sobre a ovelha perdida, né? Qual o homem que tendo 100 ovelhas e uma se extraviando, uma de 100 se perdendo, Jesus está dizendo, esse homem não despreza essa. Antes deixa as 99, vai atrás da ovelha perdida e se alegra mais com ela do que as 99 que estão presentes. Não é que Jesus a ama mais do que as outras, mas é porque ele se alegra que a que estava perdida foi achada, né? E aí Jesus vai dizer sobre isso, dizendo, também não é a vontade do vosso Pai, versículo 14, que está nos céus, que um desses pequenininhos se perca. Ele está dizendo sobre o cuidado e mostrando que todos têm igual importância no reino. E aí vai entrar sobre o perdão do pecado de um irmão, né? Ele diz, se teu irmão peca contra ti, preste atenção nisso, vai e repreende no particular, entre você e ele. Se te ouvir, ganha o teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. E pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não ouvir, então diga à igreja. Se não ouvir a igreja, considera ele como gentil e publicano, ou cobrador de impostos, né? Nós lemos aqui do 15 ao 17. Vamos lá, tratar sobre isso. Primeiro, Jesus está nos ensinando a manter algumas coisas na particularidade e a lutar para tentar a reconciliação com o nosso irmão. Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele, mantenha isso no particular. É isso que Jesus está dizendo. Para com esse negócio de que alguém pecou contra você, você sai espalhando isso dentro da igreja, que isso você está fermentando mal e você está sendo agente de Satanás. Jesus está dizendo, para com esse coitadismo. Se alguém pecou contra você, então pega isso que foi feito contra você e não use isso de desculpa para continuar no pecado ou para ir longe da igreja, para odiar o irmão. Jesus está dizendo, pega isso e vai até ele. Há uma necessidade de tentar a reconciliação com o teu irmão, porque tanto ele quanto você pode se perder nesse processo. Vai até ele e você. Não resolveu? Leva então isso para 2 ou 3 testemunhas e vão com elas até o irmão, viu? Não é para que se espalhe, mas é para que vá até o irmão, para que essas testemunhas ajudem ele a se convencer do erro. Não resolveu? Então leva ele até a igreja, leva o caso até a igreja, para que a igreja ajude esse irmão a se converter, a entender o erro. A questão aqui não é que a igreja já deu uma sentença condenatória, mas que a igreja exerça misericórdia, né? É para que a igreja ajude ele a compreender o erro, para que a igreja entenda que a igreja faça com que ele compreenda que ele é repreensível e que ele necessita agora de arrependimento. Aí sim, se ele não compreender, a igreja vai exercer juízo condenatório, né? Só então, depois disso, dessas 3 partes, né? Dessas 3 questões, você as testemunhas da igreja, primeiro insistir e não desistir, só então aí a igreja aplica a disciplina, né? E a disciplina se faz necessária, faz tão necessária. O versículo 18 e 19 vai falar sobre isso, né? O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. O que 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo isso aplicando diretamente a disciplina, que é o contexto que nós estamos lendo.
E nós entendemos aqui, aprendemos que a questão disciplinar, Jesus se faz presente e concorda no céu, porque é algo que é necessário à igreja cristã sadia, né? A igreja que não usa mais o princípio da disciplina em membros que andam no pecado é uma igreja que está doente, ela está enferma também pelo pecado, e ela não ama seus membros porque está permitindo com que eles vão para o inferno, sabe? Porque quem permanece no erro e não é disciplinado, ele não tem motivo para buscar arrependimento. Então ele vai para o inferno e essa igreja está cooperando com isso. E quando você não vai atrás de reconciliação com o seu irmão, você também está cooperando para que ele vá para o inferno. Então isso é perigoso. E aí Jesus vai dizer, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, versículo 20, que é aplicado tanto a questão disciplinar, quanto a questão da reunião de adoração. Jesus está dizendo, eu estou presente na reunião de adoração, mas também estou presente na questão disciplinar, porque faz parte do meu reino. A gente precisa compreender isso. E aí Pedro se aproxima, e na aproximação de Pedro a gente aprende 2 coisas. Ele diz, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, eu perdoarei até 7? E Jesus diz, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Primeiro, Pedro apresenta um certo tipo de generosidade, porque os rabinos na época de Jesus acreditavam que um pecado reincidente deveria ser perdoado só 3 vezes. E aí Jesus vai dizer, Pedro vai dizer 7 vezes. Ele está querendo ser um pouco melhor que os rabinos, mas por outro lado, ele também já vem armado contra o perdão, né? Ele diz 7 vezes para mim é o limite, está bom demais, mais que isso é exagero. Então Pedro está limitando o perdão, ele já vem com o coração fechado para algumas questões. É aquela pessoa que está pronta para falar para alguém, olha, eu não vou te perdoar mais porque isso que você fez é muito grave e já fez mais que uma vez. Jesus vai dizer para Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Aqui, para ter uma noção, não quer dizer que é exatamente os 490, não, a preocupação não é uma somatória matemática, né? Mas é uma preocupação para dizer, Pedro, permita que a graça de Deus age na sua vida para que você libere perdão sempre que necessário. É isso que Jesus está dizendo, né? A questão do perdão, só para colocação, não é que eu tenho amnésia, alguém pecou contra mim, eu não sei mais o que ela fez, mas que eu vou perdoar. Porque quando eu perdoo, eu pratico um bem a mim mesmo. E Jesus vai ensinar isso na próxima parábola, ainda sobre o discurso mais longo que eu disse sobre perdão, né? Que ele vai do versículo 12 que nós começamos até o 35, mas com 2 paradas, né? E aqui agora do 23 ao 35, Jesus vai trazer uma parábola linda, né? Do credor incompassivo. Ou, em outras palavras, alguém que foi perdoado, mas não soube perdoar. Jesus vai falar aqui, resumindo para a gente ganhar tempo, a parábola de um homem que devia 10.000 talentos ao seu senhor, mas não foi capaz de perdoar 100 denários do seu servo, né? Para se ter uma noção, tratando em questão financeira monetária, 10.000 talentos, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento valia o peso de 35 quilos de ouro. Então 10.000 talentos significa que ele devia 350 mil quilos de ouro. Então, e um denário significava um dia de trabalho. Então ele devia 350 mil quilos de ouro, já vou explicar melhor isso, mas não foi capaz de perdoar 100 dias de trabalho do teu servo. Primeiro a gente precisa compreender o seguinte, Jesus usou aqui de uma hipérbole, né? Uma hipérbole é quando eu uso de algo muito grande para trazer uma ilustração sobre um determinado assunto. Por que uma hipérbole? Porque na época de Jesus, né, o imposto da Judéia, da Galileia e dos confins ao redor era algo em torno de 800 talentos por ano. Para que alguém devesse 350 mil talentos, seria o imposto praticamente de todo Israel por 13 anos. Aqui está falando de uma dívida impagável. Essa é a expressão da hipérbole de Jesus. Para se traduzir 350 mil quilos de ouro ou 10.000 talentos em denários, esse homem ia dever ao seu credor 150 mil anos de trabalho. É algo impossível de pagar. Então, o homem que devia 10.000 talentos, traduzido em denários, ele ia dever 150 mil anos de trabalho, ou seja, viveria toda a vida dele, ele, esposa, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e toda uma geração futura, e ainda a dívida não seria paga. E aí ele foi incapaz de perdoar 3 meses de trabalho, né? 100 dias de trabalho, que seria os 6.000 denários, né?
Então essa é uma grande questão. O que Jesus está nos ensinando é, primeiro, a dívida nossa, a dívida do ser humano com Deus é impagável. Não há modo de nós apagarmos o nosso pecado, não há como nós pagarmos a nossa dívida com Deus. Quando aquele homem dizia, seja generoso comigo e pagarei o que te devo, era só uma expressão de clamor, era impossível pagar, mas aí o seu credor, o seu Senhor, foi movido de íntima compaixão. Então Deus nos perdoa não por aquilo que nós fizemos, mas por quem Ele é. É isso que Jesus está nos ensinando. A dívida nossa é impagável, não há nada que nós podemos fazer que vai fazer com que nossa dívida seja paga com Deus, mas mesmo assim Deus nos perdoou, resolveu nos perdoar. E aí o homem sai de lá, ainda nos brilhos da misericórdia do seu Senhor, acha alguém que devia 3 meses de salário para ele, que era algo totalmente pagável, e ele resolve não perdoar, né? E aí então os seus concidadãos que estão à volta vão se entristecer, leva esse assunto ao rei, e o rei manda que ele seja preso. E aí Jesus vai encerrar dizendo, né, que assim também fará o Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Vamos lá. Primeiro, eu preciso aprender a liberar perdão, porque o que Jesus fez sobre a minha vida, irmãos, é impagável, né? E quem muito foi perdoado deve aprender a perdoar. E na verdade, quando a gente é alcançado em graça e reconhece isso, que nós não merecíamos perdão, a gente consegue perdoar com mais facilidade. E aí, algumas coisas precisam ser destacadas aqui para a gente encerrar. A falta de perdão desperta a ira de Deus. Aquele seu Senhor ficou irado com a situação de que alguém que foi tanto perdoado não pode perdoar uma coisa tão pequena. E aí você pode dizer, mas você não sabe o que ele fez para mim. E aí eu digo para você, e você não sabe o que você fez para Deus. É só você lembrar, 10.000 talentos, 6.000 denários. 3 meses de trabalho por 150 mil anos de trabalho. Então a sua dívida com Deus, o seu pecado com Deus, a sua ofensa para Deus foi muito maior do que qualquer coisa que alguém na terra te faça, muito maior. Então esse é o primeiro ponto. A falta de perdão desperta a ira de Deus. O segundo, a falta de perdão gera tristeza nas pessoas próximas, né? Os seus companheiros, compatriotas vendo isso entristeceram. Quando a gente não libera perdão, mais pessoas são atingidas nisso. Terceiro lugar, a falta de perdão, na verdade, prende tanto o ofensor quanto o ofendido, né? Ele mandou com que aquele seu conservo fosse preso, e aí o seu Senhor manda com que ele também seja preso. Ou seja, quando eu não perdoo, quem sofre na verdade com isso sou eu. Eu gero uma mágoa dentro de mim que vai me consumindo dia após dia. Em quarto, quem não perdoa não tem paz na alma. Falta de perdão não gera paz, e quando eu perdoo, eu gero paz. Eu preciso aprender a perdoar, porque como Jesus encerra, eu preciso encerrar. Assim também fará o Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas.